Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje a reflexão no canal aqui é minha, a gente vai falar um pouquinho sobre a reencarnação. É um conceito que está presente na doutrina espírita, que é base, da nossa doutrina, é um dos princípios básicos da doutrina, e que a gente às vezes acaba passando, e falando um pouco mais, de forma mais rasa, e hoje queria refletir um pouquinho sobre isso. Então, dentro da doutrina espírita, a gente tem alguns conceitos que são principais, Então, a existência de Deus, a pluralidade de mundos habitados, a imortalidade da alma, a própria lei de causa e efeito e a reencarnação. E o conceito de existência além do corpo, além dessa nossa vida material, ela não é de agora, ela não surge somente com o espiritismo, ela vem de diversas outras religiões, porque o ser humano sempre teve, no seu inconsciente, essa certeza, de uma existência maior e de que existia uma vida além do nosso corpo. Então, diversas religiões antigas, as religiões nórdicas, acreditando no Valhalla, próprias religiões ali dentro do Egito Antigo, que acreditavam também, que ficavam nos campos de junco, esperando pelos familiares, esperando pelas pessoas que estavam vindo ainda, que não tinham desencarnado ainda. Então, assim, a gente tem diversas religiões aí orientais e o próprio povo hindu, acreditando nessa questão da reencarnação. E aí, de onde surge, de por quê, qual é a importância da reencarnação? A reencarnação é a volta do espírito ao corpo, quando ele já não tinha mais um. Então, ele é um espírito, ele está no plano espiritual e ele precisa reencarnar. E aí, para reencarnar, ele nasce novamente um novo corpo de carne. Então, a reencarnação, a doutrina espírita, ela traz um estudo sobre isso justamente para colocar uma luz, sobre essa vida eterna que tantas religiões falam, Então, a nossa alma é eterna, a gente vai para o céu, a gente vai viver eternamente, Todo cristão acredita na vida eterna, acredita na vida eterna ao lado de Deus. E aí a gente, dentro da doutrina espírita, é pouco essa informação só, Que é vida eterna, mas como que funciona, E aí a reencarnação ela vem para trazer um pouco de luz sobre isso. O nosso objetivo como seres humanos é a gente evoluir. Se a gente pensar hoje, pense na melhor pessoa que você conhece, o ser humano melhor que você já viu e que toma as decisões, da forma que você acha correto. E pensa se ele poderia realmente, hoje, desencarnando, sentar ao lado de Deus, ficar eternamente do lado dele. Será que todos nós, será que a melhor pessoa que está encarnada hoje na Terra, ela teria essa condição? Teria a condição de ficar ao lado de Jesus, nesse grau de evolução que Jesus demonstrou enquanto passou aqui na Terra? Então, eu acredito que não, Então, até a melhor pessoa que a gente pode pensar, ela tem muitas coisas para aprender, tem muitas coisas para evoluir ainda, E essa nossa vida aqui na Terra não pode ser a última, o nosso último grau de adiantamento, Faltaria muita coisa para a gente. Então, a reencarnação, o objetivo da reencarnação é com que a gente evolua realmente, O Kardec ele traz lá na questão 171 do Livro dos Espíritos
quando ele pergunta sobre isso, né, ele obteve a seguinte resposta, de que todo espírito tende à perfeição e a forma de alcançar essa perfeição é através das provações da vida corporal, né? Ou seja, a evolução do espírito ela vai se dar através das experiências, né, e provações que a gente passa aqui no nosso mundo de provas e expiações, né? Nessa nossa etapa aqui, né? E a gente vai ter diversas etapas, né? Diversos mundos, né? Cada vez mais evoluídos que a gente precisa passar por esse processo de reencarnação, né? O mundo que a gente está hoje, que a gente chama, né, de provas e expiações, ele é um mundo onde a gente sofre bastante, né? Desde o nascimento. Então, as provas, né, as experiências, os aprendizados que a gente tem aqui na Terra, em cada uma das encarnações que a gente vem, eles servem para a nossa evolução, né, para a gente subir um degrau de cada vez, né, em busca dessa perfeição que Kardec trouxe aí para a gente, né? E assim, né, para cada grau de evolução que a gente tem, a nossa reencarnação ela vai servir para um determinado propósito, né? Então, se a gente for pensar lá no período primitivo da Terra, né? Nos primeiros homens, né? No surgimento, né, do Homo sapiens, daquele primeiro ser humano, né, com racionalidade, naquele período, né, para aquele período, a reencarnação ela servia somente para aprendizado intelectual, né, desenvolver, né, a mobilidade, desenvolver o uso do corpo, desenvolver a habilidade de usar uma ferramenta, né, criação lá do fogo e tudo mais, né? E aí, conforme a gente vai evoluindo, as novas encarnações, né, as novas reencarnações que a gente vem, elas servem para a gente evoluir um determinado aspecto da nossa vida, né? Algumas vezes é intelectual e muitas das vezes ela vai ser um aprendizado moral, né? E esse aprendizado moral é que faz com que a gente evolua realmente, né? Para um novo patamar, né? A gente suba para um novo patamar evolutivo. E aí a gente pensa, né? Como a gente tem muito a aprender, a reencarnação, ela serve para isso, ela serve para a gente ter experiências também, né? A gente costuma falar muito, né, sobre a gente precisa reencarnar para expiar os nossos erros, né, as nossas falhas, mas não é só para isso que a gente reencarna, né? O nosso mundo, ele não é só um mundo de sofrimento, como as pessoas costumam dizer, a gente nasce para sofrer. A gente não nasce para sofrer, a gente nasce para aprender, né? Muitas vezes o aprendizado vem através do sofrimento, mas não é esse o objetivo principal, né? O sofrimento não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a evolução, é o aprendizado. Então, a gente pode aprender através do sofrimento? Sim, mas a gente aprende também através das alegrias, a gente também aprende através das experiências, né? A gente também aprende através das nossas relações humanas, né? O sofrimento, mas muitas vezes, né, a gente traz sempre a ideia da lei de causa e efeito, né, que esse sofrimento ele surge, né, através de escolhas nossas do passado, né, e vão estar presentes na nossa vida. E aí cabe a nós, né, passarmos por esse sofrimento da melhor forma para que a gente possa desenvolver, né, e ter um aprendizado com aquilo. Mas aí toda e qualquer experiência que a gente viva aqui na Terra, ela vai servir como evolução, né? Então, se a gente pensa que a gente precisa aprender e passar por essas experiências, e a gente precisa passar por todas as experiências que a Terra, né, que esse planeta que a gente está, ele nos dá de condições,
a gente pensa que a gente precisa ter uma experiência como homem e ter uma experiência como mulher, por exemplo, né? Então, se a gente analisa a importância de termos, né, essas experiências, a gente já percebe que precisaríamos de pelo menos 2 encarnações, né? A gente não conseguiria ter a experiência de nascer homem e ter a experiência de nascer mulher na mesma encarnação. Então isso aí já traz o conceito, né? A ideia de que a gente precisaria pelo menos 2 vidas, né? Uma como homem e uma como mulher, para passarmos por 2 experiências. Mas aí a gente tem N situações, experiências, né? E provas e missões que a gente precisa enfrentar aqui na Terra, né? E cumprir aqui na Terra. E aí eu tenho que nascer como homem e como mulher, eu tenho que nascer como pai, nascer, né, como mãe, eu posso, né, como experiência, eu posso nascer querendo ter filhos e não poder, né, ou podendo ter filhos e não querer, né, posso nascer para ter uma dúzia de filhos ou para ter um filho só, né? Posso passar por diversas experiências e todas essas experiências elas vão me trazer um aprendizado, né? E é para isso que serve a nossa encarnação, né? Além da nossa evolução, né? Essa encarnação ela também vai servir né? Para a gente evoluir e ajudar a evoluir a sociedade, né? Kardec ele também traz esse conceito, né, de que a ideia, né, nosso propósito é de ajudar na evolução, né, no melhoramento progressivo da humanidade, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Então, quando a gente vai evoluindo, né, como indivíduo, né, eu vou auxiliando, né, vou ajudando a evoluir, né, com a minha parcela, a evoluir a sociedade. Então, quando a gente fala, às vezes, né, vamos pegar esse grupo que está assistindo aos vídeos aqui semanalmente. Esse grupo, ele tá buscando um melhoramento, ele está buscando uma evolução. E aí, esse indivíduo que está assistindo, está tentando melhorar e está, né, aprendendo e evoluindo, ele vai também começar a aplicar esses ensinamentos, esses elementos de reflexão na sua casa, no seu trabalho, né, no seu grupo de amizade. E aí, conforme algumas pessoas percebam e veem como isso é positivo, elas também vão buscando se melhorar. E daí esse pequeno grupo de amigo ele vai melhorando como um grupo, a minha família ela vai se melhorando como uma família, né? E não é só agora mais um indivíduo, né, que está buscando melhorar, ele já está buscando pequenos grupos. E pequenos grupos, quando eles vão evoluindo juntos, né, eles vão se juntando a outros grupos, e esses grupos se formam grupos maiores. E conforme maior for o nosso grupo buscando evolução, mais próximo a gente chega de atingirmos uma totalidade, né? Então, o melhoramento progressivo da humanidade, ele parte da gente, né? Parte de nós, né? Do nosso ser. A gente buscar a nossa melhoria, a gente levar essa melhoria para frente e aí o movimento ele acontece. É claro que são escolhas de cada um, não são todos que querem se melhorar, né? Não são todos que percebem que precisam melhorar, né? Infelizmente a gente ainda tem pessoas que acham que do jeito que tá bom, do jeito que tá certo, né? Do jeito que eu faço é o melhor, e a gente e acabam não buscando ajuda, não acabam não buscando refletir sobre as suas atitudes, né? E isso acaba gerando um estacionamento, né, da sua evolução, né? E a doutrina espírita ela busca sempre dizer que a gente precisa melhorar, né? A gente não atingiu a perfeição ainda, né? A gente ainda não consegue ser como o Cristo foi aqui, né? Com a sua caridade, com o seu amor, com a sua benevolência. Então, se a gente ainda não consegue fazer o que Jesus fazia, é porque a gente ainda não está
não está no ponto certo, né? E claro, né, quando a gente fala de reencarnação, tudo que eu falei aqui é muito sobre justiça, né? Sobre os sofrimentos dessa vida, né? Às vezes serem frutos, né, de alguma escolha nossa de uma vida passada, né? As nossas falhas, né, de reencarnações anteriores, né? E que é muito justo, né? Acaba sendo muito justo, né? A gente colher hoje, né, esses frutos, né, sejam eles bons ou ruins, né? E a gente vê a reencarnação como algo que faz muito sentido, que é muito justo, né? No sentido, né, de aprendizado. Mas a gente tem que lembrar também que a reencarnação, ela é uma lei que ela não serve só para a justiça de Deus, mas sim para mostrar também a sua benevolência, né? O Chico Xavier, ele tem uma frase que é muito bonita, né? Que diz o seguinte, que Deus nos concede todo dia uma página de vida nova. Aquilo que colocamos nela é por nossa conta. A culpa e o merecimento da nossa evolução é de responsabilidade nossa. Então, quando o Chico traz essa frase, né, que a gente tem todo dia uma página nova de vida, ela traz o conceito da reencarnação, né? A gente tem uma possibilidade, a gente tem uma nova chance para a gente fazer melhor do que a gente já fez. E isso aí não é só uma questão de justiça, é uma questão de bondade, né? Deus nos permite estarmos próximos e pagar as nossas dívidas, né? Os nossos débitos, muitas vezes de forma até parcelada, né? Às vezes o nosso sofrimento ele é menor do que o sofrimento que a gente causou, né? E através de uma nova vida, de uma nova existência, a gente pode pagar, né, por esses débitos devagarinho, né? Uma parte de cada vez, né? E somente através da reencarnação a gente conseguiria sanar alguns débitos, né? Pagar algumas dívidas que a gente não consegue pagar em uma vida, né? Muitas vezes tem mágoas que nós causamos para o outro que não consegue perdoar a gente, né, naquela vida, né? Às vezes uma traição, às vezes né, até coisas piores, né, como um assassinato, né? A gente não consegue reparar em uma vida, né? Se eu tirar a vida de alguém, né, se eu fizer muito mal para essa pessoa, como que eu vou reparar naquela encarnação? Então a gente tem uma possibilidade, né, uma chance de reencarnarmos juntos de alguma forma e de alguma forma resolver esses problemas, né? A gente não consegue, por exemplo, se eu fizer mal para mim mesmo, né, através de um suicídio, né, consciente ou inconsciente, né, através dos abusos, né, de bebidas, abusos de comida, né, qualquer abuso que seja das paixões físicas, né, do nosso mundo, das facilidades que nós temos aqui. Então, como que eu vou reparar se eu já perdi a minha chance aqui, né? Se eu já perdi a minha vida? Então, Deus é muito bom com a gente, né? Nos permitindo voltarmos e buscarmos reparar, né, essas nossas falhas, esses nossos erros, né? Então, quando a gente pensa na bondade de Deus, né, com a gente, de podermos reparar, né, uma dívida, né, ou perdoar ou amar alguém que nos fez muito mal, né, ou sermos amados por quem a gente acabou fazendo mal, né? Tudo isso é mostra da vontade de Deus, né? E claro, né, não podemos esquecer, né, que se a vida continua, se a gente tem uma existência, né, de um espírito imortal, pensarmos, né, que um dia a gente pode ver até os nossos familiares que agora, né, que já não estão mais presentes conosco, isso também, né, é uma mostra da bondade de Deus, né, que a gente possa
possa rever essas pessoas que nos amam e que nós amamos tanto. Então, a reencarnação, né, para a gente concluir, a reencarnação ela é uma prova de que a gente decide o nosso destino, né? E que o que a gente vai colher lá na frente vai depender do que a gente planta agora, né? Então pensamos sempre no que eu quero para minha vida futura, o que eu quero, né, para minha vida no mundo imortal, né, no plano espiritual, né? Se o que eu quero, né, nesse futuro, né, nessa nova vida são coisas boas, eu preciso plantar coisas boas aqui, né? E é através disso que a gente evolui, através disso que a gente melhora, e é assim que a gente evolui. Obrigado a todos, né? Tenham uma boa noite e até a próxima semana.